Minha vida, ela era um fracasso. E agora eu sou invicta. Eu tenho certeza disso. Eu descobri quem eu sou, o que eu sou. Eu descobri o meu propósito. Consegui definir exatamente a minha identidade. Eu aprendi qual é o meu chamado, qual é o meu real sapato. E isso fez eu ganhar tempo, ganhar direcionamento. Eu era perdida, eu era extremamente triste, como eu já disse. E hoje eu começo a entender o meu real chamado. E o Invicta para mim foi transformadora, foi um divisor d'águas. Eu comecei a descobrir que os traumas fez com que eu anulasse a minha identidade. E o Invictas para mim, ele foi um divisor de águas, porque eu vi como uma oportunidade, né, de me reencontrar, né? E assim que eu me sinto hoje, renovada, reencontrada. Quando cheguei no Invictas, eu cheguei totalmente desmotivada, totalmente desanimada, por processos que eu passei lá atrás. Mas o Invictas me fez ter ousadia de ir lá e retomar os meus sapatos. Antes do Invictas, eu tinha muita dificuldade de executar os projetos que o Senhor colocava em meu coração. Hoje não mais. Através desse curso, eu fui curada, estou sendo restauradas, feridas que existia dentro de mim estão sendo cicatrizadas e saradas. Porque eu sabia que o Invicta traria algo de novo para a minha vida. E trouxe. Então, tenho certeza que o Invicta é o curso que eu precisava. Seja muito bem-vinda a esse evento tão especial. Eu sou a pastora Ruth Catala e nessa série de 4 aulas você irá aprender a descobrir quem é você, afinal de contas. Qual é o seu chamado? Quais são os teus dons, as tuas competências e como usá-los para desfrutar de uma vida plena. Prepare-se para se surpreender. Eu sou cristã, sou mulher, filha, esposa, sou mãe, sou pedagoga, bacharel em teologia, escritora. Eu sou principalmente invicta. Eu sou uma mulher invicta, isso mesmo. Eu sei que você também tem esse desejo, não é? Se encontrar em Deus, esse desejo de descobrir verdadeiramente a sua identidade em Deus e a identidade de Deus em você. Toda mulher deseja ser forte. Uma mulher que avança em seu ministério, na realização com a sua família. Uma mulher que não procrastina, uma mulher sem medos, traumas, uma mulher destemida. Mas eu também sei que você pode estar a pensar que isso pode ser algo impossível, quem sabe? Impossível de ser alcançado, sim, seja pela sua situação atual, porque talvez não te sentes apoiada, ou talvez tem promessas de Deus que ainda precisam se cumprir na tua vida e isso tem te paralisado, ou talvez você pensa, não, isso aí não é para mim, não é o meu caso, não se aplica a mim. Eu posso te dizer que eu te entendo completamente. Poderia pensar assim como você se eu mesma não tivesse passado por esse processo antes de me tornar uma mulher invicta, como acabei de dizer. E não é apenas isso, não é apenas isso, mas também por ser aquela que depois de ser transformada tem ensinado centenas de mulheres em vários países do mundo. Ensinar a como se tornarem mulheres fortes, confiantes, que sabem quem são verdadeiramente. Mulheres invictas, mulheres como elas. Antes do Invicto, eu era uma pessoa super insegura, uma pessoa que tinha muito medo, uma pessoa instável, uma pessoa desestruturada. Atualmente sou uma pessoa diferente, transformada. Dizer que eu antes era uma mulher insegura, não sabia a minha identidade, eu não sabia exatamente aquilo que Deus pensava e falava a meu respeito. Invictas para mim é mudança completa, porque foi a partir daí que eu me tornei uma mulher disciplinada. Antes do curso Invictus, eu me via como uma vítima, mas hoje com o curso Invictus, estou aprendendo a assumir o papel de protagonista da minha história.
Quando eu entrei no curso Invictas, eu estava precisando de controle emocional. E foi assim tão maravilhoso como em cada etapa eu fui calçando os sapatos corretos. Deus me sacudiu, Deus me curou, Deus me libertou de muitos traumas que eu tinha de infância. Me estruturou, me fortaleceu emocionalmente, me fez valorizar quem eu sou. Hoje eu me sinto uma mulher segura, uma mulher forte, uma mulher equilibrada, uma mulher oracional, uma mulher cheia de Deus. Sim, mulheres assim como você mesma, mulheres como eu, mas que aprenderam primeiro a importância de desenvolver disciplinas espirituais, disciplinas como a oração para descobrir porções de talentos que o Espírito Santo já tem disponíveis para as suas vidas, mas que por causa dos processos doloridos da vida, essas competências, esses dons, talentos e convicções ficaram adormecidos. Mulheres que aprenderam a descobrir quem elas são em Deus, quebrando sofismas, traumas, situações, memórias difíceis que as impediam de avançar e levantar-se para cumprir o seu chamado. Acredite, são centenas e centenas de mulheres impactadas que tiveram as suas vidas totalmente transformadas. Eu quero te dizer que sim, que é possível para ti também. É possível, sim. Você pode conseguir isso. E não serei eu a fazer isso por ti. Não serei eu. Eu não tenho tanto poder assim. Porém, eu te ajudarei a trilhar esse processo, enfrentar esse processo, para que você possa acessar essa fonte, assim como eu também acessei. Fonte da qual essas centenas de mulheres foram orientadas a beber, para se tornarem mulheres invictas. Mas antes de te explicar como se tornar uma mulher invicta, vem comigo. Eu acho importante te explicar como é que eu me tornei uma invicta. Porque eu fui a primeira aluna do curso Invictas. Sim, o método surgiu justamente comigo. Quando eu fui tentar entender por que eu trabalhava como elefante, mas colhia como uma formiga. Por que eu corria atrás de um monte de coisas para conseguir resultados, mas me frustrava no final do dia? Era sempre como se alguma coisa me impedisse, algo faltava, algo me impedia de chegar lá. E comecei a me questionar, porque eu comecei a perceber que alguma coisa não estava bem. Foi nesse momento que eu assumi a responsabilidade de questionar as minhas crenças, questionar a minha vida, questionar a minha fé, questionar os meus comportamentos, os meus posicionamentos. E foi dali onde surgiu a frase: aquilo que você não identifica, você não muda. E aquilo que você não muda, pode te destruir. Mas aquilo que você identifica e muda, te reconstrói e te torna inspiração. Eu comecei a perceber coisas esquisitas ao meu redor. E o pior não era só o que acontecia ao meu redor, mas aquilo que acontecia dentro de mim. Esse é o problema. Essas guerras silenciosas dentro de nós. Eu não tinha um projeto de vida, eu não tinha um planejamento para os meus dias, tanto para a minha área pessoal, tanto para a minha família, nas questões ministeriais, até mesmo nacionais. Eu não tinha uma visão global. Eu comecei a descobrir que eu orava por coisas grandes, pedia a Deus coisas grandes, mas agia de forma pequena, pensava pequeno, me posicionava pequena. Eu agia de uma maneira que contrariava aquilo que eu orava, aquilo que eu queria. Eu descobri que eu era emocionalmente fraca para as demandas sérias que Deus tinha para mim. Então, havia ali um desajuste na minha vida. Eu descobri que eu queria coisas grandes com uma fé miserável, uma fé inapta. E isso tudo estava diante de mim. Eu não conseguia lidar
com aqueles desafios todos, porque eu não era a Ruth certa para tudo aquilo que Deus tinha para mim. E eu não conseguia enxergar a grandeza daquilo. Eu não conseguia entender, e principalmente nas minhas áreas pessoais, no meu casamento, na educação dos meus filhos, na empresa em que eu estava, mas eu havia, aquilo me irritava, porque era tão pequena, não alcançava, não tinha a amplitude que eu queria. Porque eu queria algo gigante, mas eu me posicionava de uma maneira... Sim, eu já tinha fundado a Academia da Mulher nessa época. Eu me percebi estressada, eu vi que eu queria resultados rápidos, eu era imediatista, eu queria resultados grandes fazendo as coisas da minha maneira, mas não do jeito de Deus, não do jeito correto, usando os métodos corretos. E escute, tudo tem um método, tudo tem um método correto, tudo tem uma maneira correta. Eu nunca parei para valorizar, por exemplo, a importância de uma mentoria, de um acompanhamento, de um discipulado mais profundo com pessoas que já estavam onde eu queria chegar. Os meus referenciais estavam ali. Mas eu não conseguia identificar quais eram. Eu não conseguia, por exemplo, sentar e ouvir outras mulheres, aprender com outras mulheres, admirar outras mulheres, observar outras famílias, ver outras pessoas em posição de liderança, como eu estava colocada ali, para que eu pudesse me identificar com essas outras pessoas e aprender como não só admirar essas pessoas, mas me encontrar nas minhas próprias demandas, ser eu mesma, desenvolver essa autenticidade, conseguir os resultados corretos e agir de uma maneira correta. Eu levava tudo para o lado pessoal. Eu era aquela pessoa que se ofendia com tudo. Me ofendia fácil, me machucava fácil, me envolvia com os problemas dos outros facilmente. Isso era tranquilo. Eu levava tudo para dentro de mim e, consequentemente, levava tudo para casa. Tudo para o meu casamento, tudo para o meu quarto, despejava tudo para o meu marido. E, às vezes, os problemas dos outros causavam problemas na minha própria família, no meu próprio casamento. Ah, porque o meu esposo é pastor, porque eu sou pastora, porque a minha família é sacerdotal, então vamos levar todos os problemas de fora para a nossa casa. E aí, muitas vezes, aquele caos que estava lá fora acabava vindo dentro da nossa própria casa e geravam confusões aqui. E eu não sabia separar as coisas, eu não tinha essa capacidade. E muitas vezes eu me sentia cansada demais mentalmente, psicologicamente, emocionalmente. Eu tinha tendência a ficar desanimada facilmente e, ao mesmo tempo, ficar o tempo todo a me comparar com os resultados dos outros. Olha, eu tenho essa idade, a fulana tem aquela idade, mas já tem aquilo. A fulana já fez aquilo, fulano já realizou aquilo. E isso começou a me detonar por dentro. Olha os meus filhos isso, olha os filhos dos outros aquilo, olha o nosso ministério isso, olha o ministério daquilo, olha a nossa igreja, olha a nossa família, olha a nossa nação, olha a nação dos outros. Eu estava insatisfeita e estar insatisfeita é irritante. Isso começou a me detonar em 2020, em plena pandemia. Eu estava numa crise, porque chega uma hora que essa conta chega. Eu estava aflita. Eu não tinha síndrome do pânico, ansiedade ou depressão, mas talvez você que está me ouvindo agora pode estar aí do outro lado nessa condição. E eu me lembro que nessa situação eu estava diante do quê? Com todas as minhas agendas canceladas por causa da pandemia. Naquela mesma semana em que eu recebi as ligações dos cancelamentos, porque saíram os decretos, o fechar de todas as instituições, e aquela frase, fique em casa, fique em casa, fique em casa. E começou o caos. Naquela semana eu estava a receber uma ligação atrás da outra, cancelando tudo. Os trabalhos, as programações, as agendas, estava tudo a dar errado, um verdadeiro caos. Decretos se movendo em todos os lugares, paralisando tudo. Aquilo que não vinha, aquela notícia que não vinha por áudio, vinha por mensagens. Se não eram mensagens, eram e-mails. Se não eram e-mails, eram vídeos. E o meu marido, trabalhando na imobiliária, com muita dificuldade, não conseguia fechar contrato nenhum. Estava a dar tudo errado com ele também. Profissionalmente, ele estava frustrado. Todos os nossos planos começaram a ir por água abaixo. Nós planejamos uma coisa e estava tudo a ir
ao contrário daquilo que nós sonhamos. E aí nós começamos a pensar, onde é que vai sair o dinheiro para nos manter aqui? Ou pelo menos, onde é que nós vamos tirar uma cesta básica para alimentar os nossos filhos? Nós tínhamos acabado de mudar de cidade, então não conhecíamos muitas pessoas, não tinha muita gente a quem recorrer para pedir ajuda financeira. As crianças, por causa da mudança de cidade, então mudanças de alimentação, o clima, o ambiente, as crianças começaram a ficar doentes. E para os pais isso é desastroso. Os nossos amigos estavam longe, a nossa rotina mudou. Começamos a lidar com o desconforto da mudança. Começamos a resistir em algumas coisas porque começou a ficar muito pesado para nós. Era muita pressão. Nos vimos apertados financeiramente. E nós sempre tivemos um princípio de não fazer dívidas. Mas começamos a querer nos ver forçados para fazer dívidas. E então começaram a vir os questionamentos. As nossas orações eram recheadas de dor, perguntas, e a incredulidade estava a começar a entrar. Um verdadeiro caos. Eu estava muito sensível, ele estava muito sensível, e qualquer conversa era muito complicada. Porque em meio a toda essa confusão, a comunicação fica abalada. No meio dessa confusão, depressão, dificuldades financeiras, desafios emocionais, questionamentos, é no meio dessa situação onde o Invictas surgiu. Em meio a esse caos todo, nós decidimos nos reinventar. Meu esposo começou um jejum de 40 dias, defendendo a nossa família em oração. Eu vi o meu marido a lutar por nós. E eu não quis ficar parada. Dentro disso, eu também me posicionei junto com ele. Nós começamos a mudar os nossos hábitos, tanto no secreto quanto em público. Nós começamos a pedir que Deus nos reeducasse, que Ele reeditasse essa estação da nossa história. Que Deus nos ajudasse a ressignificar, mas primeiro precisaríamos nos adaptar a esse momento. Esse momento onde tudo isso está a acontecer. E eu comecei a fazer lives. Já que estávamos em casa, era para ficar em casa, tinha internet, eu comecei a fazer lives. E um dia, depois de fazer uma live simples, uma moça da Holanda me chamou e lá no meu direct ela deixou uma mensagem exatamente assim: pastor, acabei de assistir a tua live, sou uma mulher casada, acabei de me casar com um pastor, eu não sei o que é ser pastora, não me ensinaram a ser esposa de pastor, não sei o que é isso, como me mover, estou perdida, estou a viver crises sérias, inclusive com toda essa situação da pandemia, o meu esposo está sobrecarregado, porque eu não sei pregar, não sei levar nenhuma reflexão de apenas 5 minutos, e eu preciso lhe ajudar, porque isso está a afetar o nosso casamento, está a gerar crises dentro da nossa família. Por favor, me ensine a fazer o que você faz, ela disse. Ainda que seja só levar uma palavra de 5 minutos, para que o meu esposo possa também descansar, porque o nosso casamento está afetado e eu vejo ele estressado, chateado, sensível, bravo. E ele disse, e ela continuou dizendo: tenho a sensação de que eu estou a perder o meu casamento, a minha família de vista. Me parece que nós não temos mais uma vida em família. Quando eu li aquela mensagem, aquele testemunho, gerou um impacto dentro de mim. Porque quando ela disse, eu me tornei uma pastora, nunca ninguém me ensinou o que é ser isso, mas quando eu olho para ti, eu vejo uma inspiração para mim. Você me ajuda todas as vezes que eu te ouço, eu me sinto fortalecida, me sinto reanimada, você me levanta. Enquanto ela ia falando, enquanto eu ia lendo, eu pensei, uau, quanta coisa eu gerei na vida dessa mulher. No dia seguinte ela disse, eu quero estudar contigo. Me treine, me capacite, me ajude. Eu preciso desbloquear tudo que está na minha mente. Eu não consigo romper e eu preciso romper. E ela começou a me falar coisas de âmbito pessoal. Enquanto eu lia essa mensagem, aconteceu o meu destravar, aconteceu o meu despertar. E aí ela disse, quanto é que eu preciso pagar para fazer a minha matrícula?
E enquanto eu me comunicava com ela, ela já se preparara para fazer o pagamento pela formação, pelo seu treinamento, pelo seu discipulado avançado, para poder sentar ali e poder aprender também. Eu pensei, na verdade, que ela estava a brincar. Porém, no terceiro dia, eu acordei com uma mensagem dela pedindo os dados para transferir pela Western Union o valor da matrícula. E eu percebi que aquilo não era brincadeira, que aquilo era tudo muito sério, que algo estava a acontecer ali, que aquilo era a resposta da parte de Deus e que eu precisava despertar para aquela realidade e me posicionar. E no dia seguinte, enquanto eu conversava com uma outra mulher que morava em Portugal, com a qual eu já caminhava, ela me pediu para conversar no mesmo horário, ok? No mesmo dia que eu havia marcado a aula com a primeira mulher, a esposa do pastor, lembra? Pois é. E eu disse para ela, olha, eu estou indisponível porque eu estarei com uma outra pessoa nesse horário, estarei a dar aulas, né? E aí já não posso te atender nesse horário. E ela ficou curiosa enquanto eu explicava isso para ela. Ela disse, que curso, pastora? Que treinamento, pastora? Eu também quero fazer esse curso. É contigo? É para aprender o quê? Porque eu preciso aprender isso, isso e aquilo. E tudo que ela começou a descrever estava dentro da ementa que eu ia ministrar no curso, nesse treinamento, com a outra mulher. E eu disse, olha, vou te colocar na mesma turma que ela, porque já não tem outro horário. E ela aceitou, e ela concordou. E assim como a outra mulher, ela também me perguntou, pastora, como é que eu faço para te abençoar por essa formação, por esse curso? Como é que eu faço para pagar? Quanto tempo é? Como funciona? Como é que funciona o material? Que horas será? Qual é a metodologia? Eu disse, olha, espera só um pouquinho, eu já vou estabelecer o programa, vou preparar o material, já vou te instruir como você vai fazer. Olha, quando eu desliguei essa chamada, algo tinha virado dentro de mim e eu percebi que Deus estava a ser pontual para nós como resposta ao nosso posicionamento de obediência. Tu lembras do meu marido a lutar pela nossa família naqueles 40 dias? Tu lembras do meu posicionamento em oração e jejum? Acorda! Eu reagi. Eu precisei reagir. Eu precisei corresponder. A nossa família começou a viver algo que veio diretamente como resposta às nossas dores. Escute algo que eu vou lhe dizer. Não despreze os teus momentos de crise. Não despreze os teus desertos. Deserto é lugar onde Deus fala. No deserto, você se redescobre. Nas tuas dores, você pode descobrir a mulher que você precisa realmente ser. No deserto, você cresce, você amadurece. Eu percebi que aquilo estava a acontecer comigo. E que aquelas crises todas estavam a acontecer para um propósito. E ao mesmo tempo, aquilo que estava a acontecer comigo, estava a acontecer com outras mulheres. Então a minha dor não era a minha dor sozinha, era a dor de outras pessoas. Então a minha cura poderia também ser compartilhada com outras mulheres, com outras famílias, com outras pessoas. E mais mulheres começaram a chegar de todos os lugares. Estados Unidos, Portugal, Namíbia, Moçambique, Brasil, a quantidade de mulheres. Eu descobri a minha força no meio das minhas lutas. Eu renasci, saí dos escombros. Saí das minhas trincheiras, dos meus buracos, dos meus traumas, dos meus problemas. Eu comecei a enfrentar os meus medos. Porque aquilo que você não enfrenta, te confronta. E se te confronta, te paralisa. Você se torna infrutífera. Eu descobri tesouros no meio das minhas lágrimas. Eu comecei a escrever um livro. Sim, 2020, o ano que não existiu. Um livro que fala sobre resiliência, o poder da fé e a força do amor. Nesse tempo, nós começamos a crescer. Deus começou a mandar, Deus começou a abençoar a nossa casa. O livro começou a alcançar pessoas. E sabes, aquilo que eu não podia fazer fora de Deus, da minha maneira, do meu jeito, eu comecei a perceber que eu poderia olhar para Deus, lutar por mim. Enquanto Ele usava as suas maneiras, eu só precisava fazer tudo aquilo que Ele estava a me mandar. E através dessa preparação, eu me lembro de um dia que nós fomos para a concessionária. Fazer o quê? Olha para a minha cara. Nós fomos comprar um carro novo, mas Deus abençoou tanto assim, Ruth. Sim! E sabes,
depois que nós fomos comprar o carro novo, eu queria comemorar com um petit gâteau, a minha sobremesa preferida. Enquanto traziam aquele petit gâteau quente, soltando aquela fumaça e aquele cheiro de chocolate queimado, o meu coração se encheu de gratidão. Sabes, eu me vi imersa em gratidão. Eu queria pular, eu queria dançar, eu queria fazer tudo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós lutamos. E quando chega a hora de comemorar também, nós não sabemos comemorar. Só que presta atenção, do mesmo jeito que você pede a Deus coisas, transformações, milagres, aprenda também a voltar para agradecer. Aprenda também a voltar para testemunhar. Porque muitas de nós têm cadernos de pedidos de oração, mas não têm cadernos de motivos de gratidão. E uma invicta sabe o momento certo de cada coisa. De lutar, de chorar, de lavar o rosto, de se posicionar, de agradecer, de testemunhar. E nesse dia, eu olhei, enquanto comia aquele maravilhoso petit gâteau com meu esposo, amado da minha vida, eu olhei para uma tela e eu vi Invictus. Eu disse, marido, o que significa Invictus? E o marido respondeu, invicta é uma pessoa inquebrável, é uma pessoa que não perde, é uma pessoa que apesar de ter dificuldades e problemas, ela se reinventa. E ele continuou a falar. Ele nem sabia que naquela hora Deus estava a trazer uma revelação profunda, ali mesmo. Enquanto nós comemorávamos uma vitória, sim, o mesmo Deus que fala no deserto também fala nos dias bons, Ele fala o tempo todo. O que nós temos que fazer é desenvolver um ouvido espiritual sensível para ouvir Ele nos falar o tempo todo. Aí eu disse invictas. Ele disse o quê? Eu disse invictas. O próximo curso da Academia da Mulher será invictas, porque eu quero trabalhar com mulheres. Mulheres quebradas emocionalmente, confusas espiritualmente, mulheres incrédulas, mulheres com muita dor, mulheres que apesar de toda a confusão, crises e caos na sua vida, elas querem se levantar para se reinventar, mulheres resilientes, mulheres ousadas, e não importa se elas estão mal emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, ou se tudo deu errado na vida delas, se perderam coisas, se foram traídas, decepcionadas, traumatizadas, saqueadas, se muita coisa deu errado na vida delas. Eu quero trabalhar com mulheres que não querem ser vítimas, mas querem se levantar para se descobrirem em Deus, descobrir do que são capazes pela força que vem de Deus. Sabes o que aconteceu comigo, não é? Pois é. Sabes como estava? Pois é. Mulheres que irão experimentar coisas maravilhosas, assim como eu tenho experimentado. Eu comecei a ver Deus ao vivo e eu queria que outras vissem também. Deus deu, então, a metodologia do Invictas. Peguei um guardanapo e ali mesmo comecei a rabiscar o curso. Sim, eu queria trabalhar com mulheres que estavam como eu estava antes de Deus me encontrar nesse processo. Deus mudou o meu percurso. E eu disse, o Deus que mudou o meu percurso vai mudar o das outras também. Sejam mulheres solteiras, casadas, viúvas, solteiras, namoradas, noivas, feministas que desejam mudar de vida. Eu peguei um papel e comecei a desenvolver tudo. Eu peguei aquele guardanapo e comecei a desenvolver o Invictas, ali mesmo. E hoje são centenas de mulheres, alunas de vários países, mulheres assim como eu, assim como você, que tiveram as suas vidas mudadas das ruínas emocionais para a reconstrução e restauração emocional. Das ruínas financeiras para a restituição financeira, até daquilo que lhes havia sido arrancado. Mulheres que se levantaram dos escombros espirituais para uma vida de intimidade profunda com Deus, uma vida de propósito em Deus, com Deus e para Deus. Mulheres sendo reerguidas para serem inquebráveis, mulheres invictas. E agora eu vou te revelar quem são os teus inimigos, porque você tem inimigos. E enquanto você não os conhecer,
você vai começar a lutar como uma cega no meio do tiroteio. São inimigos que te impedem de viver uma vida plena. E eles estão presentes, mas se você não os enxergar, se você não os identificar, você não vai mudar isso. Lembre-se, aquilo que você não identifica, você não muda. E aquilo que você não muda, pode te destruir. Sim, você tem inimigos. E é importante que você saiba que ser uma mulher invicta vai muito além de sentir-se animada, sentir-se bem com você mesma. Ser invicta é saber com que você está a lutar. Aonde você vai mirar, que armas você vai usar, para não viver atrapalhada, para não contar os milagres dos outros o tempo todo e não ter nunca um milagre seu para poder contar também. E eu sempre digo que meninas mendigam amor, mulheres inspiram amor. Meninas fazem birra, mulheres fazem história. E isso tem que ficar muito claro para você, invicta. Nós precisamos entender que estamos diante de uma guerra e você tem que conhecer de que lado você está. Qual é a tua posição no exército? Quem é você nesta guerra? E é importante que você saiba que nessa guerra estás a lutar. Primeiro, seu primeiro inimigo, o diabo. Como assim, pastora Ruth? Sim, o diabo é o teu inimigo número 1. E a compreensão disso é muito clara. Por quê? Tem muitas mulheres que não sabem identificar os seus inimigos e por isso atiram para tudo quanto é lado, inclusive para elas mesmas. Ao invés de ela ganhar a guerra, enfrentar a luta, ela perde, porque ela não sabe quem são os seus inimigos. Então, o primeiro inimigo da mulher invicta é o diabo. João 10:10, ele veio para roubar, matar e destruir. Quando você lê Efésios capítulo 6, versículo 12 em diante, comece a partir do versículo 10, para você entender que a mulher invicta deve ser uma mulher armada. Mas antes de se armar, tem que entender que tipo de armadura ela tem que usar. Porque se você usa uma armadura para uma guerra que não é a tua, você será uma perdedora, uma fracassada. Você tem que entender a posição correta para ficar. Para que direção mirar? Por quê? Porque a mulher invicta é aquela que não perde. Lembre-se dessa definição. O que diz Efésios? Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Veja o versículo 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E ali o apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Efésios, ele vai dizer, tomem a armadura correta. Ele fala do capacete da salvação, ele vai falar sobre a couraça da justiça, sobre a preparação do evangelho da paz, sobre o escudo da fé, a espada do espírito e várias outras armaduras. Depois você lê. O cinturão da verdade, mas ele vai dizer, identifiquem claramente com o que vocês estão a lutar. Quando você entende isso, você não luta com teu marido. Se você escolheu ele para casar com ele, como é que você luta contra ele? Você está do mesmo lado que ele está do mesmo lado que você. Se você ganhou, ele ganhou. Se você perdeu, ele perdeu. Você consegue entender isso? Por que muitas vezes abrem-se crateras, brechas, buracos nos relacionamentos? Porque nós mulheres estamos a lutar de maneira errada. Porque não sabemos com que estamos a lutar, com quem estamos a lutar. E começamos a sangrar por cima de quem não nos feriu. Agimos de maneira tola e ignorante. Pare de olhar para os teus filhos como se eles fossem teus inimigos. Tratá-los como se eles fossem teus inimigos. Pare de chamar os teus filhos de burro, de bastardo, de maluco, de retardado. Eles são herança do Senhor. E quando você faz isso, você amaldiçoa o que Deus te confiou. Você está dizendo, Deus, isso aqui não presta. Porque você não entendeu que o diabo é o teu primeiro e principal inimigo. E muitas vezes, por você estar confusa, você troca amigos por inimigos. Você fica confusa. Tudo, meu Deus, me afeta, me machuca. Tem mulheres que vivem paranoicas. Vivem paranoicas.
paranoicas, acredite. Paranoicas. Você tem que acordar. Você tem que acordar. Muitas mulheres vivem paranoicas. E muitas vezes você pensa que todo mundo tem inveja de você. Ou talvez você se torna invejosa e essa inveja começa a te fazer sentir-se inferior. Porque é isso que a inveja faz. A inveja faz com que você sinta-se fracassada. Pense que você é fracassada. Porque ela te traz uma ilusão. Porque você não vê as coisas na perspectiva de Deus. Você não tem contentamento. O que acontece? A tua mente fica tomada, fica iludida. Você pensa que é normal o que acontece? A tua mente fica tomada. Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo vai dizer, renovem a vossa mente pela transformação. Presta atenção nisso. Paulo vai dizer, renovem a vossa mente para que vocês experimentem qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem muita mulher que não experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus porque não renovou a mente, não sabe com quem está a lutar, não sabe que tem inimigos, vive de qualquer maneira. Deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Estás aí, a vida te leva, está te levando, não estás a ver como estás. Sempre os mesmos barracos, sempre os mesmos problemas, mal educada, grossa, não sabe se portar, não sabe estar, não sabe se posicionar, não sabe ser atraente. E fica a correr atrás das pessoas para ser amada, para chamar atenção, para ser valorizada. Me nota, me nota, me nota, isso é ridículo. Quando você já é notada, quando você é uma mulher notável, não precisa pedir para ser notada. Entendeu? Segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Palavra! Querida, você precisa identificar primeiro os teus inimigos para saber com que lutar e com quem não lutar ou com que não lutar. A nossa armadura não pode ser qualquer. As nossas armas, as armas da nossa milícia, não podem ser quaisquer armas. Pare de querer lutar questões espirituais com armas carnais. Vais perder. Se calhar estás aí a dizer, estou mesmo a perder. Sim, estou mesmo a perder. Segundo o inimigo, o desconhecimento da sua identidade. Desconhecer a sua identidade. Eu trabalho muito sobre isso, inclusive escrevi um livro que só fala sobre identidade. A mulher é em busca do sucesso, baseado na vida da mulher samaritana. Quanta crise a mulher samaritana tinha e a crise de identidade afetou a sua essência, a sua missão e aceitava migalhas emocionais. E quando uma mulher não conhece a sua identidade, ela tem raiz podre. Raízes podres não sustentam uma árvore. O que sustenta uma árvore é a raiz. Se ela estiver podre, a árvore é fraca. É só questão de tempo, ela apodrece. Quando você não conhece a sua identidade, você tem a raiz podre. É como um alicerce fraco, que não segura nenhuma estrutura. Em Mateus no capítulo 7, Jesus fala dos 2 fundamentos. E ele diz que aqueles que confiam em mim, aquele que confia em mim, é como um homem prudente que constrói a sua casa, vida, sobre a rocha. Vão chegar os problemas, as tempestades, mas ele faz o quê? Permanece inabalável, permanece inquebrável. Por quê? É invicto. Uma mulher que constrói sobre um alicerce divino, que conhece a sua identidade, sabe quem é, sabe quem não é, sabe quem são os seus inimigos, sabe com quem tem que lutar. Ela tem as suas armaduras corretas. Quando lhe chamarem nomes, quando lhe ofenderem, quando lhe humilharem, ela não se afeta facilmente. Ela não vai lá tirar satisfações, gritar, fazer barraco, lutar e etc. Ai, eu sou assim, eu não levo o desaforo para casa. É por isso que a tua vida está assim. Uma mulher que conhece a sua identidade sabe qual é a sua missão de vida. Tem coisas que ela não se permite. Ela tem classe, ela é chique. Escolhe bem as suas guerras, as suas batalhas. Ela é comprometida com Deus, consigo e com as pessoas à sua volta. Ela é comprometida com o seu tempo, é organizada. Ela é organizada na sua rotina.
Ela é comprometida com as suas prioridades, ela sabe o que é essencial, o que é importante, o que é urgente, o que é necessário. Ela não mistura as coisas. Ela não é Maria, vai com as outras. Ela não fala qualquer coisa, não pensa qualquer coisa, não anda de qualquer maneira, não veste qualquer coisa, não aceita qualquer oferta, qualquer proposta. Ela não se assenta na roda dos escarnecedores. Ela é valorosa, ela é rara. Ela não corre atrás de amizades à toa. Tem muita mulher que se sente solitária, não sabe ser interessante, não é apaixonante. Ela vive como uma cópia. Ela vive a correr atrás de ser isso, ser aquilo. Vive atrás de likes, vive atrás de ser notada, me nota. E muitas vezes quando vê outra pessoa que tem sucesso, ela inveja, ela quer cometer um assassinato de reputação, falar mal de alguém. Fica triste, se sente fracassada, entra em depressão, ansiedade, se sente fracassada porque ela está perdida na sua própria vida. Dá um sentimento de incapacidade. E muitas mulheres desistem, algumas se matam, algumas vivem à base de entorpecentes, de remédios, de paliativos. Mulheres insatisfeitas. Uma mulher que não conhece a sua identidade, não sabe a sua missão, não sabe o seu lugar. Ela quer se colocar no lugar dos outros o tempo todo. Não de uma maneira positiva, mas de uma maneira negativa. Ela quer usurpar lugares. Ela se alimenta o tempo todo de migalhas. Muitas vezes corre atrás de profecias. Eu vou numa igreja onde tem uma pessoa que vai me revelar. Assim, me revela, me mostra. Imediatista. Não quero um relacionamento de intimidade com Deus, mas quero o quê? Quer resultados. Vê a vida dos outros, vê os outros na internet, faz o quê? Quero também. Mas muitas vezes ela não sabe administrar, por não saber o seu lugar, não saber o que é seu. Não sabe manter a postura diante dos desafios. A primeira coisa a fazer, vou desistir, vou parar, não vou mais, não vou fazer mais. Quando você se torna uma mulher invicta, a primeira coisa que você faz é a não se meter na vida dos outros, a cuidar da sua própria vida. Tem mulheres que cuidam da vida dos outros o tempo todo. Você sai de longe para ir perguntar fofoca, para ir ouvir fofoca. Você gasta crédito, gasta saldo, gasta dinheiro. Eu sempre digo, a mulher invicta, ela é assassina de fofocas. Ela não é medíocre, não é fraca mentalmente. Ela tem cérebro, não tem só uma cabeça. Terceiro inimigo, a ausência de uma causa. Querida, pelo que você acorda de manhã? O que te move? Qual é o teu maior sonho? Porque uma mulher que não tem uma causa, ela não tem nada. Porque você é a tua causa. E uma mulher que não é capaz de ter uma causa, então ela não luta por ela. E aquela que não é capaz de lutar por ela, não é capaz de morrer por ela. E uma mulher que não é capaz de morrer pela sua causa, não é digna dela. Não é digna dela. Pelo que o mundo tem que te seguir? No que você inspira? E eu sempre digo, sigam a Jesus, ouçam a Jesus, ouçam o Espírito Santo. Na Academia da Mulher sempre dizemos isso. Sabe por quê? Porque quando você seguir a Jesus, as pessoas irão seguir a você. Quando você ouve o Espírito Santo, as pessoas irão querer te ouvir. Mas quando você segue o cão, segue o inferno, segue as pessoas do mundo, são os teus referenciais. Segue, olha, a tua vida não é relevante. O que você faz não muda a vida de ninguém. Nem a tua própria vida. Você nem gosta da tua própria vida. Você quer que as pessoas te sigam para quê? Eu quero muitos seguidores. Para ir aonde? Se nem você sabe para onde está ir. Às vezes algumas pessoas dizem para mim, a senhora tem muitos seguidores. Nossa, meu Deus. Aí vão lá no meu Instagram, no meu Facebook, no YouTube. Aí, nossa, pastora, quero ser como você. Presta atenção. Presta atenção, não se iluda. Saia do mundo da Alice. Saia do mundo da Alice. Vem para a vida real. A vida real é muito mais do que isso. Descubra a essência, olhe para Deus. O que é relevante que você faz? Qual é o teu lugar? Qual é a tua utilidade no mundo? Para que você tenha um lugar no mundo, uma voz, um lugar de fala, com ousadia, autoridade. Por que as pessoas têm que te seguir? Você tem o quê? Qual é a tua causa? Por que não ter uma causa se torna um inimigo para uma mulher invicta? Porque quando você não tem uma causa, qualquer coisa serve, qualquer caminho serve, qualquer proposta é boa, qualquer causa é causa, qualquer coisa é coisa. Qualquer coisa tá bom.
Aqui eu paro de novo para te perguntar, pelo que você luta? Pelo que você acorda de manhã? Porque é pela tua causa que você acorda de manhã. A forma como você se veste denuncia a tua causa. A maneira como você fala denuncia a tua causa. As pessoas que andam contigo denunciam a tua causa. O homem com quem você casa denuncia, está envolvido na tua causa. Querida, qual é a tua causa? As músicas que você ouve, os cursos que você faz, as formações, os lugares que você frequenta, até as coisas que você come, as coisas que você fala, que você pensa. Querida, qual é a tua causa? Eu quero te perguntar aqui outra vez. Quarto inimigo, a procrastinação. Procrastinação. Somos uma geração de mulheres indisciplinadas. Vou te falar a verdade, não vou te mentir. Seja muito bem-vinda ao Invictas. Já começamos. Meu compromisso não é dar tapinhas nas tuas costas. Não, 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 não. Eu quero te mostrar. Lembra quando eu disse? Eu te disse, seja muito bem-vinda e prepare-se para se surpreender. Para que você entenda quem realmente você é. A procrastinação faz com que você seja indisciplinada, alienada, ignorante espiritual, ignorante emocional, ignorante financeira, ignorante sexual, ignorante social. Por mais que eu chegue aqui e diga para você, você é rainha, você é princesa, você é rainha, você é rica, você é vitoriosa, você pode, você consegue. Não adianta eu te falar isso por cima do lixo. Antes de você ir para o luxo, vamos remover o lixo. A procrastinação gera um sentimento de indignidade e a indignidade vai te fazer o quê? A indignidade vai te fazer sentir-se fracassada. E muitas vezes você vai olhar à sua volta, você vai pensar que está tudo bem e se convencer. Não, não tem nada a ver. Tem. Acorda. O que você não identifica, você não muda. E o que você não muda pode te destruir. Presta atenção. Só porque a tua cadeia é dourada, não significa que deixou de ser cadeia. Só porque a tua cadeia é dourada, não significa que deixou de ser cadeia. O problema são aquelas mulheres que se acostumaram tanto com as situações ruins, aí se conformaram com a forma como está. Não, eu já parei, eu já desisti, eu até já nem oro mais, eu até já nem faço mais nada. Para mim assim tá bom. Quando foi que você se acostumou com uma vida medíocre? Você não sabe que desistir disso é desistir de você? É desistir da próxima geração que Deus está a trazer? Que pode ser impactada pela tua vida, pelo teu posicionamento? O que você não identifica, você não muda. O que você não muda pode te destruir. E o que você identifica e muda te reconstrói. Levanta, acorda! 4 inimigos da mulher invicta. Pegaste? Pegaste? O diabo. O diabo. Segundo, o desconhecimento da sua identidade. Terceiro, a falta de uma causa, a ausência de um propósito. E por último, a procrastinação. Se você não identificá-los, não confrontá-los, eles vão te atropelar e te tornar uma nada. Nós estamos a caminhar para o final da nossa aula e eu quero te convidar a prestar muita atenção na próxima aula, porque eu vou te ensinar as características que uma mulher precisa ter para que ela não apenas vença esses inimigos, mas para que ela consiga desfrutar de uma vida com propósito, de uma vida plena. Se você nesse momento está a lutar com todos esses inimigos, ou talvez você está a lutar só com alguns, eu não sei, mas você precisa se comprometer com essa imersão. Não perder nenhuma aula, receber com todas as tuas forças, com a tua alma, com o teu espírito, com o teu corpo, com a tua mente, fazer anotações, conversar, abordar, orar, jejuar. Nessa imersão fica ainda separada mesmo, não deixe nada te distrair, porque é assim que você vai aprender a vencer esses inimigos. E não só vencer esses inimigos, mas viver uma vida plena. E enquanto você espera a aula 2, conte para mim o que você achou desses inimigos. Quais deles você tem? Quais deles talvez você já venceu?
Quais deles hoje estão a te desafiar? Você tem que se comprometer com isso. Você vai colher o que plantares durante essa imersão. Sim, eu criei uma comunidade VIP de mulheres no Facebook. Só daquelas verdadeiramente comprometidas. Nós estamos aqui para brincadeira. Aquelas mulheres que querem vencer e tornar-se verdadeiramente invictas. Nessa comunidade, nós vamos interagir, você e eu. Sim, agora eu também quero ouvir vocês. Você vai conhecer também as experiências de outras mulheres ao redor do mundo, para você saber que você não está sozinha. Essa luta não é tua sozinha, não. Tem outras mulheres a acompanhar tudo isso. Inclusive, nos identificamos umas com as outras e a partir disso nos levantamos e descobrimos que nascemos para ser invictas. Diga isso, eu nasci para ser invicta. Eu posso ser invicta, eu consigo ser invicta, por causa de Deus. E eu vou conseguir compartilhar contigo, interagir contigo nessa comunidade. Agora mesmo, clique no botão em azul, aqui mesmo, nesse link abaixo. Sim, em algum lugar aqui vai aparecer esse link. Clique nesse link. Nessa comunidade, você estará inteirada com tudo o que acontece e está a acontecer nesse mega evento. Além de você participar dessa comunidade, eu preciso que você faça algo, certo? Vamos para uma tarefa prática? Vem. Faça uma lista. Pega o teu caderno. Não estás com o caderno por quê? Você é invicta, pega o teu caderno. Lembre-se, tem mais. Esse evento só acabou de começar, é imersão. Sabe o que é imersão? É mergulhar. É por isso que você tem que se comprometer com isso. Não podes perder nenhuma dessas aulas. Pegue uma lista, faça uma lista e identifique ali, liste quais são os teus inimigos. Vamos chamar os bois pelos nomes. Lembre da frase, o que você não identifica, você não muda. O que você não muda, pode te destruir. Diga comigo essa frase novamente. O que você não identifica, você não muda. E o que você não muda, pode te destruir. Compartilhe na comunidade. Compartilhe na comunidade. Os inimigos que você colocou ali no teu caderno, ok? Os inimigos que você listou no teu caderno, compartilhe lá na comunidade. Sim, diga, estou a vencer esse inimigo. Já venci esse. Descobri que tenho esse também. Eu quero encerrar essa aula orando por ti. Sim, você vai se tornar uma mulher oracional. Vai aprender a fazer orações inteligentes. Você vai perceber que você não é a única. Que cada mulher aqui tem um propósito durante essa imersão. E no final você vai se tornar aquilo que você precisa se tornar. Me permite, por favor, orar por si? Coloque a tua mão no coração. Diga comigo, Deus, eu reconheço que preciso aprender a ser invicta. Meu Deus, eu aceito ser selada por ti como uma mulher invicta. Remova toda a cegueira. Deus, eu sei que a minha jornada de vencedora já começou. Eu quero ser protagonista na minha história. Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos e confio em ti, pois sei que és capaz de colocar ordem no meu caos. Jesus, muito obrigada por tudo. Mais uma vez, em nome do teu Filho amado, eu oro, Jesus. Em nome de Jesus. E mais uma vez, agradeço, porque o Senhor é bom e o Senhor está comigo e a lutar por mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querida? Que Deus te abençoe de uma forma sobrenatural. Nos vemos na segunda aula. Tchau, tchau. Eu andava uma mulher triste, cabisbaixa, muito para baixo mesmo. Me achava que era depressiva, depois lá dentro do curso descobri que eu não era depressiva. E o curso Invictas para mim tem sido algo transformador. Algo que eu precisava trabalhar, mas eu não sabia, e o curso Invicta tem aberto os meus olhos. É um divisor de águas, é um amadurecimento espiritual.
uma resposta de Deus para as nossas vidas. E veio para mim, o Invictas veio para mim como uma resposta de oração. Então, nós precisamos identificar os sinais que Deus nos dá.